O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede agora uma entrevista exclusiva à Itatiaia. Ele conversa ao vivo com a repórter Edilene Lopes. Bom dia, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Ontem, o governo federal apresentou aos governadores uma proposta de renegociação da dívida dos estados com a União. A ideia é abater juros da dívida desde que os estados invistam no ensino técnico. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, concede uma entrevista exclusiva neste momento à Itatiaia. Eu falo aqui da redação da Itatiaia em Brasília e ele está em São Paulo, onde cumpre agenda e vai dar detalhes desta proposta para nós. Ministro, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Edilene, uma satisfação voltar à Rádio Itatiaia, falar com os mineiros, com o Brasil todo e, sobretudo, sobre um assunto tão importante quanto a educação profissional no Brasil. Ministro, quais são os detalhes dessa proposta que o governo federal fez para os governadores para a negociação da dívida dos estados com a União? Minas Gerais é um desses estados endividados e que aguarda uma solução para esse problema. Edilene, são duas propostas básicas, que compõem o que o governo apresentou. A primeira é uma espécie de grande ProUni da educação profissional. Você vai trocar dívida por educação profissional. Com isso, você vai poder reduzir substancialmente os juros pagos, que são altos hoje, o juro de 4% acima da inflação. De fato, nós reconhecemos que é um juro elevado para o momento que a economia brasileira vive, mas essa redução dos juros tem que vir acompanhada de uma contrapartida com foco na juventude brasileira. Essa geração que às vezes não estuda e nem trabalha e que precisa de uma oportunidade. Hoje o jovem de 16 a 24 anos, ele precisa se valer das oportunidades que o Brasil está oferecendo com a geração de empregos. Hoje, por exemplo, vai ser divulgado o número de criação de empregos de fevereiro. E você vai ver que é um número bastante expressivo, que eu não posso divulgar porque é atribuição do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Mas você vai verificar que a economia brasileira inicia um ciclo longo de crescimento econômico e nós precisamos preparar a nossa juventude para ocupar esses postos de trabalho. Então, a troca de dívida por educação profissional visa oferecer aos jovens de 16 a 24 anos uma oportunidade que hoje eles não têm. Então, me parece uma troca justa, que dá sustentabilidade para os estados endividados, coisa que não foi feita no período anterior. Você veja que o governador Gema jamais foi recebido pelo governo anterior para discutir essa dívida, também não procurou, não houve nenhuma negociação em torno da dívida de Minas. E Minas, você sabe, é um estado que tem um carinho muito grande do presidente Lula. Sempre que pôde, o presidente Lula apoiou Minas Gerais, independentemente de quem fosse o governador. Fosse Aécio Neves, Anastasia, quem quer que fosse, o governo do presidente Lula sempre apoiou Minas Gerais. Então, o presidente Lula me pediu que fizesse essa proposta. E a segunda tem muito a ver com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que fez uma proposta. Nós estamos ouvindo para a União, ele tivesse uma redução substancial da taxa de juro. Ou seja, a taxa de juro pode cair pela oferta de educação profissional e a taxa de juro pode cair pela transferência de ativos dos estados para a União, caso o estado queira. Não é obrigatório, mas é um estímulo a que o estado possa reduzir mais a taxa de juros. Essa proposta foi inspirada num documento entregue pelo presidente Rodrigo Pacheco ao presidente Lula, que determinou que essa proposta fosse também incorporada à proposta de educação profissional. E foi o que foi feito. Então, há dois caminhos de redução do juro. Pelo abatimento da dívida por ativos do Estado e pela oferta de educação profissional. Ministro, o governo federal tem interesse em ativos ou em quais estatais do governo de Minas?
Edilene, não seremos nós a julgar a conveniência de transferir este ou aquele ativo. Nós vamos deixar a cargo dos estados discutir com as suas comunidades se querem ou não fazer esse tipo de operação. Então, é da conveniência do estado, da sua Assembleia Legislativa, discutir essa alternativa. O que o governo está oferecendo é um estímulo adicional. Quer dizer, caso isso venha a acontecer, não apenas o ativo vai abater da dívida, mas o saldo da dívida vai ter um juro menor. Então, você tem uma vantagem adicional. Ela não é obrigatória, não será o governo federal a definir qual ativo, mas desde que ele seja precificável, desde que ele tenha um valor pactuado entre as partes, isso vai ser objeto de negociação e de vantajosidade para o Estado. Então, uma coisa muito importante, não só para Minas, Edilene, porque o Rio vai poder fazer isso, Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo do Rio, por exemplo, até para a gente ter clareza de tudo que está em jogo. A Petrobras tem uma dívida com o Rio de Janeiro. Se eles chegarem a um termo do quanto é essa dívida da Petrobras com o governo do Rio pode ser transferida para o governo federal, abate-se da dívida do Rio e, além de tudo, o Rio deixa de pagar um juro tão elevado e cai a taxa de juro. É um exemplo que eu estou te dando de algo que já está acordado com o governador Cláudio Castro. Ele quer repassar para a União a dívida da Petrobras com o Estado do Rio de Janeiro. Então, veja que há inúmeros arranjos que podem ser feitos para equacionar a dívida, sobretudo dos 3 estados que estão em recuperação nesse momento, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tem um encontro de contas previsto, então, né? Exatamente. É bastante amplo o entendimento e é muito flexível. Ele permite vários arranjos a depender da criatividade aí dos governadores e da boa vontade que existe do governo federal. Se for do interesse do governo do Estado, o governo federal teria interesses em ativos, por exemplo, da CEMIG e da CODEMIG? Olha, quem vai decidir isso é o Ministério da Gestão, que é quem cuida das estatais federais. Mas eu quero deixar claro para o povo mineiro o seguinte, a boa vontade do governo Lula, ela é de 100% para equacionar o problema. Esse problema vem se arrastando há muitos anos sem que ninguém faça nada, né? Infelizmente, se deixou isso pendurado numa liminar do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tomou a iniciativa, nem o governo federal, nem o governo estadual tomaram a iniciativa de fazer o que quer que fosse. A dívida de Minas nos últimos 5 anos aumentou mais de 50%, sem que ninguém fizesse nada. E a determinação do presidente Lula é: façamos. Vamos equacionar esse problema de uma vez por todas. Então, a iniciativa partiu do governo federal depois de muitos anos de leniência e descaso com esse problema. Nós não queremos empurrar com a barriga esse problema, queremos sentar, negociar e resolver. Quando é que o governo federal deve enviar essa proposta para o Congresso Nacional, ministro? E o governador Romeu Zema disse ontem que Minas já investe no ensino médio técnico e que por isso deveria ter um bônus, ou então o governo deveria começar o abatimento dos juros da dívida retroativa 2018, que foi quando começou esse investimento do governo de Minas no ensino técnico. Tem essa possibilidade de um abatimento retroativo e quando que o projeto será enviado para o Congresso? Olha, Edilene, infelizmente a realidade não é essa, né? No Brasil todo, a quantidade de jovens que nem estudam, nem trabalham na faixa etária de 16 a 24 anos está muito acima da média dos países da OCDE, muito acima. Então, eu pediria encarecidamente para que o governador se debruçasse sobre esses números, do número de mineiros fora da escola e fora do mercado de trabalho, e nós precisamos nos dar as mãos. Não é a hora agora de ficar empurrando um para o colo do outro problema. O ensino médio é uma atribuição constitucional dos governos estaduais. Passou da hora de que os governos estaduais assumissem a responsabilidade pelo futuro da juventude. Repito, é uma atribuição constitucional. Não é o governo federal que determina. A Constituição de 88 determina. E eu tenho certeza que se você fizer uma entrevista com o secretário de Educação,
ou com o presidente do Concede sobre a quantidade de jovens hoje sem oportunidade, é um número inaceitável. Então, não podemos nos conformar com a matrícula existente. Ela não está dando conta do desejo da juventude de ter uma oportunidade. Esse grande ProUni da educação profissional, ele pode ser uma coisa muito bem-vinda e uma notícia excelente para as famílias, sobretudo mães que veem seus filhos sem oportunidade. E imagina você a angústia, né, de uma mulher, às vezes, que está criando seus filhos sozinha, não enxergar um horizonte de oportunidades para a sua família, que no desejo de qualquer pessoa é que os seus filhos tenham mais oportunidades do que você teve. E é isso que a gente quer oferecer para a população do Brasil em geral. O projeto vai quando para o Congresso? A expectativa do governo é vê-lo aprovado e que a renegociação comece quando, ministro? Olha, o Congresso tem pressa em receber esse projeto. O próprio presidente Pacheco ontem deixou claro que quer isso o mais rapidamente possível no Senado. E nós vamos fazer o possível para entregar, mas depende também desse entendimento. Nós demos prazo de, no máximo, 60 dias. Se puder resolver em 30, em 15, quanto mais cedo resolver, menos um problema para o Brasil herdado dos governos anteriores que a gente consegue superar. Lembre você, Edilene, que o ano passado, em março do ano passado, nós resolvemos o calote do Bolsonaro nos governos estaduais. O governo Bolsonaro deu um calote aí no ICMS, que chegou a 80 bilhões de reais. Minas foi um estado muito prejudicado. O governador Zema se desesperou à época, porque acabou o dinheiro de Minas, e em março a questão estava resolvida, que era um dos problemas mais graves que os governos estaduais enfrentavam. E houve uma impotência dos estados em relação ao governo federal, que impôs essa perda para os estados, mesmo para governadores que eram aliados de primeira hora do governo anterior. Não se resolveu até o final de 2022. Em 90 dias, nós resolvemos um imbróglio de 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais. A primeira reunião que eu tive com o governador Zema ano passado foi ele reivindicando a devolução do dinheiro que o Bolsonaro tinha tomado. Em 90 dias, o acordo estava selado no Supremo Tribunal Federal e a lei complementar encaminhada para o Congresso Nacional. Então, não se pode reclamar de falta de iniciativa do governo federal. Repito, tiveram 4 anos para resolver, não houve uma única reunião entre o governo Bolsonaro e o governo Zema sobre esses assuntos. Uma única reunião. Muito menos uma proposta. Agora, o governo Lula não perde tempo e quer resolver os problemas. Agora, eu dependo de um acordo e, portanto, da boa vontade de todos os interessados. São vários governadores interessados, os que devem e os que não devem, porque eu tenho que fazer um pacto com os 27 governadores, e eu tenho o Congresso Nacional que vai dar a última palavra sobre esse acordo, passando pela presidência da República, evidentemente. Então, é do nosso interesse equacionar. Nós é que tomamos a iniciativa. Não foi por pressão que nós fizemos isso, foi por convicção. Então, a expectativa do senhor é que essa proposta seja aprovada pela vontade do governo federal ainda nesse semestre e o que foi proposto por Rodrigo Pacheco vai ser contemplado. O que foi... Eu lembro a você que o presidente Rodrigo Pacheco foi quem acelerou esse processo. Esse processo estava com muita dificuldade de avançar o ano passado. Aí não convém falar dos obstáculos que nós tivemos que superar. E o presidente Rodrigo Pacheco foi um mineiro que pensou no Brasil. E é preciso salientar isso. E eu diria que, até por educação, nós devemos colocar as nossas divergências partidárias de lado e pensar no interesse público. O que está em jogo aqui é o futuro de Minas, para muito além do governo Lula e do governo Zema. Nós estamos pensando no futuro da população de Minas Gerais. Então, ficar com insinuações, essa ou aquela, não vai ajudar. O que vai ajudar é todo mundo se dar as mãos para que nós cheguemos rapidamente ao denominador. E é isso que o Ministério da Fazenda está imbuído em fazer.
Agora, ministro, vamos avançar para algumas questões nacionais. O senhor falou da revisão do PIB, o Produto Interno Bruto, para cima. O senhor já sabe se essa revisão vai ser em algum percentual específico? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Edilene, quem faz as contas não é a área política do Ministério, não é o ministro, não são os secretários. Tem uma área técnica do Ministério da Fazenda que pode fazer uma revisão desses parâmetros de crescimento. Eu lembro também ao ouvinte que o ano passado o mercado projetava um crescimento inferior a 1% da economia brasileira e nós crescemos quase 3%. Ou seja, nós crescemos 3 vezes o que era a projeção do mercado o ano passado. Esse ano, nós estávamos projetando um crescimento de 2,2%. Mas eu penso que, à luz do aquecimento da economia no começo do ano e da geração de empregos, repito, vamos prestar atenção nos números que o ministro Luiz Marinho vai divulgar no dia de hoje, eu penso que o Ministério da Fazenda vai ser obrigado a rever, sim, a projeção de crescimento para esse ano. Portanto, eu acredito que a área técnica vai concluir que o crescimento pode ser, sim, superior a 2,2%, como está previsto na lei orçamentária. 2,5%? Vai ser mais ou menos que percentual acima? Edilene, eu não posso chutar pelo cargo que eu ocupo. Minimamente. Eu tenho que quem fala pelo Ministério sobre isso é a área técnica, mas eu acredito, aí sim é uma crença minha, com base nos indicadores, que muito provavelmente a área técnica do Ministério vai acabar tendo que rever esses indicadores, sobretudo se a taxa de juros continuar caindo como previsto. Edilene Lopes conversando ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passando por alguns pontos, entre eles a renegociação da dívida dos estados com a União, reunião que houve ontem com a equipe econômica em Brasília, entre os governadores, entre eles o de Minas Gerais, Romeu Zema, e há pouco também falava sobre o crescimento da economia brasileira, uma possibilidade de que a equipe econômica tenha que rever a projeção de crescimento da economia para cima, para esse ano de 2024. O ministro Fernando Haddad, aqui de Belo Horizonte, falando, Eustáquio Ramos e Kátia Pereira, uma pergunta sobre essa possível revisão da projeção de aumento da economia para esse ano de 2024. Tem uma data para que a equipe técnica do Ministério estude, estabeleça e defina essa possível revisão? Olha, isso tem um calendário próprio da secretaria encarregada, que é a Secretaria de Política Econômica. Eles têm um calendário de revisão dos parâmetros do ano e é feito como uma rotina, não é uma determinação minha ou de quem quer que seja, é uma rotina do Ministério da Fazenda. Mas isso pode acontecer no primeiro semestre, essa revisão, ou não. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que, pelo que eu vejo da evolução da geração de empregos, das notícias que eu tenho dos setores, agro, automobilístico, etc., eu quero crer que essa revisão possa ser feita para cima, mas é uma percepção minha, que tem que ser validada ou não pela área técnica, quem tem competência para isso. Ministro, mais uma questão aqui sobre o Minha Casa Minha Vida. O Ministério tem projetos para fortalecer o Minha Casa Minha Vida? Isso pode alavancar ainda mais o setor de infraestrutura no país? Olha, nós temos um projeto que vai ser anunciado a semana que vem pelo presidente Lula. É uma questão técnica um pouco chata de abordar, porque ela é muito específica, mas no Brasil você não tem um mercado de crédito tão robusto quanto você tem no mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, um recebível com garantia de imóvel é um recebível que é vendido no mercado com muita naturalidade. Então, vamos supor que um banco vendeu uma casa parcelada com garantia do imóvel para quem quer que seja. Esse ativo do banco, esse recebível do banco, tem um mercado secundário muito robusto no mundo desenvolvido. Não fica na carteira do banco. O banco logo revende e abre espaço no seu balanço para financiar outro imóvel. Nós vamos fazer tomar medidas a semana que vem
que vão destravar esse mercado imobiliário. Nós vamos criar um mercado secundário de títulos imobiliários muito robusto para fazer com que o crédito imobiliário rode no Brasil e possa ser multiplicado por muitas vezes. Chega a ser 10 vezes mais o crédito imobiliário em alguns países do que é no Brasil. Então, imagina você o potencial de crescimento da economia brasileira a partir da construção civil. Nós sentamos com o setor recentemente, com os líderes, né, do setor, as principais empresas do setor, para desenvolver esse novo produto, e o entusiasmo com esse novo produto está muito grande. Então, eu penso que a classe média, a classe trabalhadora vão ter boas novidades a comemorar no futuro próximo com a edição dessa medida ainda, possivelmente no começo de abril, a partir da semana que vem. Ministro Edilene Lopes está de volta. Ministro. Diga. Ministro, o senhor falou que há uma previsão de envio dos projetos de regulamentação da reforma tributária no dia 15 de abril. Sim. Agora, essa é uma reforma que foi feita em relação ao consumo. Em relação à reforma da renda, a taxação de lucros e dividendos e a reforma da folha, quando é que o governo vai enviar esse projeto? Olha, o que nós estamos fazendo? Nós estamos... como se fosse uma linha de produção. Depois de 40 anos, sem que ninguém aprovasse nada no Congresso Nacional, 40 anos depois, nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional que foi promulgada o ano passado. Quer dizer, em apenas 12 meses, o governo do presidente Lula entregou para o país uma reforma tributária aguardada há 40 anos. Agora é a regulamentação da emenda constitucional que chega em abril no Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional aprecia a regulamentação, que é uma lei complementar, o Ministério elabora a reforma da renda, do trabalho e do capital. E aí, na sequência, nós vamos enviar a reforma da renda e do capital, da renda do capital e do trabalho. Então, é uma linha de produção. Se nós formos jogar tudo no Congresso Nacional ao mesmo tempo, não vai dar bom resultado. Nós vamos nos atrapalhar. Então, nós estamos indo pelas etapas, mas numa velocidade recorde. Se nós compararmos com 10 governos anteriores, nós estamos fazendo as coisas numa velocidade muito grande. Então, nós temos que ter a clareza de que nós temos que deixar o Congresso amadurecer as propostas e votar para que se debruce sobre a seguinte, sob pena de nós, ao encavalarmos esse processo, nós bloquearmos a tramitação desses projetos tão importantes para o Brasil. Então, é uma depois da outra, numa sequência rápida, até a conclusão da reforma como um todo. Qual que é a meta? O senhor acha que o projeto da renda vai ser quando? Eu acredito que durante a tramitação do projeto de regulamentação do consumo, vai ser o suficiente para nós mandarmos o projeto de regulamentação da renda sobre trabalho e capital. Então, conforme eu te disse, está sendo feito tudo um na sequência do outro. Nós não estamos parando, não tem ninguém parado. Hoje, no dia de hoje, tem 200 pessoas em Brasília, de estados e municípios, acordando os termos da lei complementar, para que chegue ao Congresso Nacional bastante elaborada o Pacto Federativo da Reforma sobre o Consumo. Seria mais fácil para nós fazermos sozinhos e encaminharmos para nos livrarmos do problema. Mas não é isso que nós não estamos fazendo. Nós não queremos nos livrar de nada, nós queremos encaminhar uma coisa que vai ser votada. Então, quanto mais amadurecido chegar o projeto, melhor para o Congresso e melhor para o país. E o senhor acha que isso vai ser no primeiro semestre ainda, ministro? O da reforma da renda e da folha de pagamento? O que eu te digo é o seguinte, antes da aprovação da lei, da regulamentação do consumo, vai estar pronta a reforma da renda e do trabalho e do capital. Então, nós só não queremos que uma coisa atrapalhe a outra. Nós vamos mandar, o Congresso vai ter o tempo dele para analisar, nós vamos estar elaborando o próximo projeto e vamos encaminhar assim que ele for votado. E o que tem de novidade sobre o projeto ou a proposta de taxação dos super ricos e a ideia do senhor de internacionalizar essa proposta, discutindo também com outros países? Olha, Edilene, o Congresso deu um passo muito importante o ano passado para acabar com os paraísos fiscais dentro do Brasil.
Você sabe que enquanto a classe trabalhadora paga os seus impostos no consumo e na renda, que já é retido na folha de pagamento, os chamados super ricos, quando eu falo de super ricos, às vezes o Bolsonaro faz uma graça no Instagram dele e coloca uma frase minha falando de impostos sobre herança. Não estou falando de joia da Arábia Saudita, eu estou falando de bilhões de reais. Eu estou falando de coisas que não pagam imposto em paraísos fiscais, e o Brasil criou paraísos fiscais dentro do Brasil, fundos exclusivos que não eram tributados, de centenas de milhões de reais e às vezes bilhões de reais. Isso o Congresso, ano passado, já conseguiu reparar, aprovando a taxação das offshore e dos fundos exclusivos. Essa agenda está sendo abraçada internacionalmente, no G20, e tanto o presidente Biden quanto o presidente Macron, que está no Brasil agora, eles já abraçaram, por meio dos seus assessores, a tese de acabar com os paraísos fiscais no mundo todo, assim como nós fizemos no Brasil. Então não tem cabimento uma pessoa que teve a fortuna, teve o trabalho de chegar a bilhões de reais de patrimônio, escolher uma ilha da fantasia para manter o seu patrimônio lá e fugir de toda a tributação, mesmo dos países onde a pessoa fez a fortuna dela. Então não tem cabimento isso. Isso está chegando a um nível de irracionalidade muito grande e o mundo inteiro quer combater esse tipo de evasão, porque isso inclusive é imoral, na minha opinião. Uma pessoa... A coisa mais normal do mundo, você como trabalhador, eu como trabalhador, é você dedicar uma parte da sua renda ao funcionamento do SUS, ao funcionamento das escolas públicas, das universidades públicas, ao funcionamento da assistência social, do investimento em infraestrutura. É assim que uma comunidade deveria funcionar. A partir do momento que uma pessoa fica bilionária, ela consegue estratagemas para fugir desse princípio básico, que é você colaborar com a comunidade a qual você pertence, alguma coisa precisa ser feita. O Brasil deu exemplo e está querendo exportar esse exemplo para o mundo, justamente para acabar com os paraísos fiscais que estão empobrecendo países inteiros e que devem acabar, porque não é uma... Nós precisamos criar uma comunidade internacional que dê respostas aos desafios que estão colocados, tanto do ponto de vista social, pobreza, fome, quanto do ponto de vista ambiental, mudança climática, transição energética, produção de energia limpa e assim por diante. Então é um sentido colaborativo. E ninguém está pedindo nada para ninguém que todo mundo já não faça. Todos nós damos a nossa cota de contribuição. Por que não todos, né? Cada um de nós faz isso. Agora, todos têm que fazer. E todos têm que dar o exemplo, né? A começar de quem pode mais. Ministro, o início dessa taxação já aumentou a arrecadação. O senhor acha que com isso está afastada a ideia de não alcançar um déficit zero, ou seja, vai ter déficit zero, vai ser um resultado bem melhor que o governo esperava? Vai depender da aprovação das leis que nós encaminhamos no final do ano passado. Nós temos algumas leis que estão sendo aprovadas pelo Congresso. Edilene, quem vai decidir o resultado primário é o Congresso Nacional. Hoje em dia, quem dá a última palavra sobre orçamento é o Congresso Nacional. Antigamente, o Executivo tinha um poder de veto, tinha uma série de instrumentos à sua mão que permitia a ele conduzir a economia com quase exclusividade. Hoje não é assim. Hoje o Congresso tem muita força, né? Hoje um veto presidencial é derrubado com muita naturalidade, como aconteceu no final do ano passado. Então, é uma corresponsabilidade pelo resultado. O Executivo e o Legislativo têm que se dar as mãos em proveito do ajuste das contas que foram desarrumadas em 2022, como nunca se viu na história desse país. Foram desperdiçados mais de 300 bilhões de reais em 2022 para tentar reverter o resultado eleitoral, né? Isso não aconteceu, mas não significa que a bomba das contas públicas não tenha sido armada. E nós estamos tendo que desarmar dia a dia
essa desarrumação que foi feita tanto do ponto de vista político, com a tentativa de golpe, quanto do ponto de vista econômico, com as renúncias fiscais e os calotes que foram dados em 2022. Ministro, nós estamos caminhando para o finalzinho, então agora nós temos que ser um pouco mais rápido. Eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor, então vou fazer uma próxima pergunta que é composta. O senhor disse que vai enviar a MP da Ed Cambial até quinta-feira para o Congresso Nacional, essa que protege os investimentos das variações do dólar. Eu queria saber o que tem mais nessa MP, que parece que tem novidade em relação a crédito, e queria saber como é que está a negociação com os evangélicos em relação à taxação da renda dos pastores, a PEC dos templos, o que tem de novidade nisso? Olha, nós sentamos... Primeiro que não é uma PEC para evangélicos, é uma PEC para igrejas, né? Nós não podemos discriminar uma igreja da outra. A gente tem um entendimento de que a liberdade religiosa tem que ser garantida, né? E nós elaboramos uma PEC junto às lideranças religiosas para garantir que, por exemplo, uma campanha de alimento, uma campanha do agasalho no inverno, uma campanha de compra de medicamentos feitas por uma igreja, não tenha taxação sobre consumo. Ou seja, você pode desonerar de impostos essas campanhas que as igrejas costumeiramente fazem. Isso nos pareceu algo que dialoga, né, com essa visão de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade que pratica, né, esses princípios de humanismo que nós acreditamos, né, de amor ao próximo e de respeito ao próximo, sobretudo aqueles que mais precisam. Esse texto foi ajustado com o Ministério da Fazenda e, na minha opinião, foi muito bem recebido por todos. Então, eu quero crer que nós vamos vencer uma etapa importante, né? Caso ele seja promulgado pelo Congresso Nacional, eu penso que é uma etapa importante, é uma etapa que vai ajudar nessas campanhas de solidariedade. A questão do RED Cambial. Do RED Cambial, ele vai junto com a medida que eu havia dito há pouco antes, a questão de criar um mercado secundário de recebíveis imobiliários. Aquela coisa que eu te falei, o banco financia uma casa e ele pode pegar os títulos de recebíveis dessa casa financiada e que tem o imóvel como garantia e repassar para liberar o seu balanço para um novo financiamento. Esse tipo de mecanismo, que é comum em todo o mundo, é raro no Brasil. Então, nós vamos fazer isso e isso vai alavancar muito a construção civil no Brasil. Vai ser uma medida só. Nós também vamos autorizar a renegociação de dívidas do Pronamp, que foi um programa bem sucedido, mas que tinha uma trava de renegociação inaceitável. Então, hoje, tem muita gente inadimplente que não consegue renegociar suas dívidas. E eu penso que é um defeito do Pronamp, que precisa ser corrigido pelo atual governo, e nós vamos também encaminhar. Uma quarta medida é o microcrédito para as pessoas que querem empreender e sair do Bolsa Família. Tem muita gente que não quer ficar no Bolsa Família, mas ele precisa de uma porta de saída. Então, ele precisa empreender, ele precisa fazer alguma coisa. E essa pessoa nem sempre tem acesso a crédito. Então, nós vamos criar uma linha para que as pessoas possam empreender e se emancipar do programa de transferência de renda, que eu penso que é uma coisa muito importante. Então, Ministro, para fechar... Desculpa, pode continuar, faça favor. Não sei se eu respondi a todas as suas perguntas, mas acho que sim, né? Claro, mas pode continuar o que o senhor estava falando. Então, eu penso que nós temos que pensar o sistema de crédito de A a Z. Desde a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e precisa de microcrédito para se emancipar, passando por um empresário que teve dificuldades na pandemia e que não está conseguindo renegociar suas dívidas do Pronamp, até o banco que está com a carteira com títulos imobiliários que ele quer vender para abrir espaço no seu balanço para novos financiamentos e não consegue fazer por regras burocráticas que impedem ele de fazer isso. Então, nós estamos indo de A a Z, inclusive o RED Cambial, vão estar todos nessa medida, justamente para destravar o desenvolvimento do Brasil. Eu acredito que o Brasil possa crescer acima da média mundial.
permanentemente. Mas nós precisamos fazer uma série de reformas para que isso aconteça. A partir desse ano, o senhor acha? Não, esse ano passado já crescemos em linha com a média mundial. Você lembra que o Brasil, entre 2013 e 2022, ele cresceu alguma coisa em torno de 1% ao ano, de média. Foi a pior década da história desse país, do ponto de vista econômico. Então, foi uma década muito ruim, né? Agora nós estamos nos deixando isso para trás. Se Deus quiser, as notas de crédito do Brasil já começaram a aumentar. Pela primeira vez em muitos anos, as agências de risco consideram que o Brasil está no caminho certo. Enfim, nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir, né, de fazer o que precisa ser feito para essa economia decolar. Ministro, para fechar rapidinho, voltando para Minas Gerais, ontem o senador Rodrigo Pacheco disse em entrevista coletiva no Congresso Nacional que para a lei, essa proposta em relação à renegociação da dívida dar certo, tem que haver uma melhoria. O governo federal está disposto a ceder para as reivindicações dos estados, para melhorar para os estados? Olha, o senador Pacheco ele tem um grande apreço nosso e do presidente Lula. Ele foi ouvido quando da proposta do recebimento de ativos dos estados com ganhos, né, com bônus. Essa proposta do bônus é dele, foi incorporada. E toda e qualquer sugestão que parta de pessoas com esse nível de compromisso com o interesse público, seja o Rodrigo Pacheco, seja senadores e deputados com o mesmo intuito de ajudar o Brasil, essas propostas todas vão ser consideradas. A primeira providência que eu vou tomar semana que vem é fazer uma visita ao senador para ouvi-lo e ele que está apadrinhando, por assim dizer, esse grande pacto federativo que é a atribuição do Senado promover. E ele, como presidente do Senado, tem toda a legitimidade de ter protagonismo nesse processo. Ministro, agora a última para fechar, queria que o senhor respondesse rapidamente um segundo. 2026, o senhor pode ser candidato à presidência da República? O senhor é um possível sucessor do Lula? Olha, a melhor coisa que uma pessoa tem que fazer quando está num cargo com o nível de responsabilidade do Ministério da Fazenda é se concentrar no dia a dia do Ministério, tentando encontrar alternativas para os problemas que o país está enfrentando. 26 está muito longe e eu penso que o melhor candidato que nós temos é o presidente Lula, que tem direito à reeleição. E no que depender, acredito, de mim e do Partido dos Trabalhadores, esse é o caminho natural. Garantir o direito do presidente se reapresentar depois de ter feito o grande governo que ele fará com a nossa ajuda. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, muito obrigada por essa entrevista exclusiva. Obrigado. Eu que agradeço. Ministro, obrigado pelo seu tempo e pelas novidades que o senhor apresentou aqui, porque teve muito. Essa coisa da MP do RED teve bastante novidade. Agradeço muito o senhor por isso. A Rádio Itatiaia merece. E você também. Obrigada. Cátia Eustáquio.